Christopher, quais as principais diferenças entre o CDB e o Tesouro Direto? Assim, o CDB, né, a questão depende do indexador, do banco, mas assim, em resumo, o que vai diferenciar as taxas oferecidas no Tesouro Direto para as taxas oferecidas pelos bancos, nos seus CDBs ou até LCIs, LCAs, tá? O risco, tá? Você financiar o governo é mais seguro do que você financiar uma empresa ou um banco, né, na nossa economia. Então, dado essa diferença de risco, normalmente a gente vai observar, né, os bancos oferecendo CDBs com taxas um pouco acima das oferecidas no Tesouro Direto, porque você vai estar correndo mais risco e você tem que estar sendo remunerado por esse risco. Então é por isso mesmo que se você vê, por exemplo, um banco, seja ele qual for, tá, oferecendo um CDB a menos de 100% do CDI, é porque com certeza não vale a pena, não faz sentido, tá? É melhor você colocar lá no Tesouro Selic, por exemplo, rendendo 100% ou rendendo Selic, né, quase 100% do CDI, e do que você tá naquele banco que está oferecendo uma taxa menor e está correndo mais risco. Então é uma coisa que não faz sentido, tá? Então tem essa diferenciação, né, nas taxas oferecidas. Entre bancos também vai ter diferença. Você vai entrar na sua corretora, ter diversas taxas, diversos bancos, tá? E muito dessa diferença vai estar envolvido ali o risco do banco. Então é por isso que é muito importante as pessoas, quando entram nas corretoras, não só olhar aquele CDB que está oferecendo uma taxa mais gordinha, tá? Tem que ter uma relação de risco-retorno. Por que aquele banco X está oferecendo uma taxa muito maior do que os outros? Sabe? É porque provavelmente é um banco mais arriscado. Então as pessoas têm que ficar um pouco atento, tá? Porque tem que ter essa análise de risco, o risco de crédito do banco. Não adianta você investir no CDB porque está com uma taxa bem gordinha, bem interessante, mas o banco ter o risco de quebrar a qualquer momento. Né? Então você ficar nesse refém, né, desse risco que você está incorrendo, sem saber de fato aquele risco, né? Essa é a questão, porque na maioria das vezes acontece da pessoa fazer um determinado investimento, mas não ter ciência de todos os riscos que ela está correndo, né? Esse que eu acho que é o maior erro. Bem pior do que a pessoa que sabe o risco que ela está correndo e fala, ok, sei dos riscos e vou correr esse risco. É uma outra linha de pensamento, a pessoa está aceitando aquilo, né? Agora, um erro muito grande é a pessoa que não tem ciência de todos os riscos envolvidos naquela operação. Então, por isso que é muito importante que na Nord, mesmo, um dos trabalhos que eu faço, é justamente acompanhar vários bancos, né? Até perdi as contas, é mais de 40 bancos, quase 50, eu acho. Então, justamente para falar, olha, esse banco está com os resultados assim, está com uma alavancagem assim, sabe, uma liquidez, para saber se de fato, olha, é seguro investir naquele banco ou não. Isso não é só restrito a bancos muito grandes, tá? Itaú, Safra, enfim, a gente analisa vários bancos, porque tem bancos médios que oferecem taxas interessantes, mas é um banco ok, tem resultados bem sólidos. Então ali é uma boa oportunidade da pessoa dar uma pimentinha a mais na sua carteira, né? Ter aquela rentabilidade um pouco a mais por se tratar de um banco médio, mas ao mesmo tempo é um banco médio muito consolidado no mercado, com boa operação muito sólida, né? E que aquele risco que você está incorrendo por estar investindo naquele banco médio acaba valendo a pena pelo retorno que ele está te oferecendo. Então, o que vai diferenciar muito ali entre bancos é o risco de cada banco, e o que diferencia, né, esses produtos de renda fixa oferecidos pelos bancos para os produtos de renda fixa oferecidos pelo Tesouro Direto é justamente o risco também, né? Porque você financiar o governo, repetindo, é mais seguro do que você financiar qualquer banco, e por isso o banco tem que oferecer um prêmio adicional para remunerar esse risco a mais. Então, essa é a diferenciação de modo geral, né? Mas ali, entrando mais em detalhes, tem várias diferenciações, né, de indexadores, você tem os pós-fixados, os pré-fixados, indexados à inflação, e qual investir em cada um desses vai depender muito do cenário econômico. Então você tem que ter uma análise ali do que está acontecendo no macro, tá? Não precisa ser um economista formado em economia, mas ao mesmo tempo é importante ter pelo menos ciência do que está acontecendo, tá? Então, faço esse acompanhamento do cenário justamente para saber o melhor momento de estar no pós, no pré, como está, em qual cenário, indexar na inflação e tudo mais, né? Então, às vezes as pessoas acham que renda fixa é muito fácil, mas para entender todos esses pontos, né, para ligar todos esses pontos, o buraco é muito mais embaixo. Então, por isso que é importante. Mas tudo, em resumo, né, só para resumir, tudo se baseia no cenário macro, tá? A sua decisão vai se basear no cenário macro. Depender do cenário, vai ter uma oportunidade mais atrativa do que o outro cenário. Então, né, vai depender muito da sua leitura e do acompanhamento do que está acontecendo na economia para se aproveitar de uma melhor maneira, né, com seus investimentos ali pensando no médio e longo prazo. Esse vai fazer completa diferença ali no retorno da sua carteira pensando no longo prazo.